Como muitos de vocês me pediram, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando o processo de preparação dos papéis para a dobra. A gente pode fazer isso, né? A gente pode simplesmente preparar os nossos próprios papéis. E para isso a gente pode usar diferentes materiais. No início, como vocês estão vendo, eu estou usando aquarelas. Eu estou usando papéis bem simples, bem comuns. Isso faz com que a gente tenha que usar o mínimo possível de água. Claro que a gente não vai conseguir ter os efeitos que uma aquarela teria se estivesse usando papéis adequados para a aquarela. A aquarela, o bonito da aquarela, o efeito mais interessante a gente consegue na aquarela usando muita água. Ela é própria para ser usada com bastante água, mas a gente também tem efeitos muito bonitos utilizando assim como eu estou fazendo. Eu estou usando um pincel que ele tem um reservatório de água, tá? Isso pode ser feito de diferentes maneiras. O importante é que vocês estão vendo que eu estou fazendo de uma maneira bastante livre. Aqui eu não estou tendo nenhuma pretensão de seguir nenhum estilo ou técnica de uma maneira convencional, tradicional. A ideia aqui é justamente se libertar de qualquer tipo de técnica, é para experimentar mesmo. Eu vou usar diferentes técnicas ao longo do vídeo e vocês vão ver que é justamente para inspirar, para vocês fazerem coisas diferentes. Eu faço coisas diferentes o tempo todo, eu experimento, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Dá para usar pincéis de todo tipo. Se você não tiver pincel, você pode pegar o que você tiver disponível. Se você tiver um cotonete e quiser umedecer, usar a tinta que você tiver, usar materiais para fazer pressão e fazer impressão no papel que você tiver. Experimenta, pode não dar certo, o máximo que pode acontecer é não sair exatamente o efeito que você esperava e talvez saia um efeito até mais interessante do que você esperava. O que você tem que levar em conta é que não só a imagem tem que ser algo que você goste, mas também não pode interferir na qualidade do papel, na desenvoltura do papel, porque como é um papel que você vai querer dobrar, ele tem que ter uma resistência e não pode interferir na resistência no papel. Esse papel aí é daqueles papéis que a gente compra assim, são em quantidades, eles da Philly Paper, a gente compra um cubinho, né, aquele Philly Cube. Ele é um papel bem fininho, bem simples, ele é bem comum, mas eu gosto muito de dobrar com esse papel. Gosto bastante de coisas, ele é, acho que 9x9, eles vêm. E eu gosto bastante de experimentar dobras nele, fazer coisas modulares nele e experimentar essas pinturas. Aí eu tô fazendo como se fossem pequenas rosinhas, né? Aí é só a água, a aquarela. Mais para cima ali vocês podem ver que tem um outro papel que eu já fiz uma coisa mais aguada. Naquele papel ali eu já senti um ondular do papel, como ele é fininho, né? Ele já dá uma ondulada. O que não impede, de repente, de você colocar depois de papel seco, entre livros, entre duas coisas retas assim para fazer pressão, para deixar ele retinho, ou se você quiser até passar o papel, experimenta mesmo, não se preocupe, e o máximo que pode acontecer não dá certo, na próxima vez você faz diferente. Não se prenda a alguma técnica, porque se você não experimentar, você não vai descobrir coisas novas, né? Eu gosto muito de encorajar a experimentar, né? A gente não chegou aonde a gente está na humanidade sem experimentar. Esse é um vídeo para vocês verem com paciência. Não é aquele vídeo de você ver assim, aquele vídeo tipo Reels, que você vê rapidinho, né? Mas eu acho que é importante a gente também se dar esse tempo para poder aprender coisas com mais tranquilidade, né, gente? A gente tem tomado
esse ritmo meio acelerado que a gente tem se imposto, assim, mas a gente também tem que ter aqueles momentos de se dedicar a fazer coisas em um ritmo mais lento, porque a gente perde muito, né, a gente perde muito do detalhe. E a gente fica que nem aquele carro que não tem lenta, né? Quando o carro não tem lenta, se você tenta ficar mais tranquilo, aí você não consegue ficar tranquilo, você dorme. O carro que não tem lenta, ele apaga, né? Então, a gente não pode ficar só acelerado, né? A gente tem que conseguir funcionar acelerado e funcionar tranquilo também, né? Ó, vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Eu tô voltando agora na parte onde já tá mais seca e tô fazendo uma segunda camada, porque como a aquarela ela é um jogo de transparências, onde você coloca uma segunda camada, ela vai ficar mais escura, como se fosse camadas de celofane. Você vai ficando, cada camada vai deixando um pouco mais escuro. Essa sobreposição de camadas vai dando mais profundidade na cor. E aquilo que você quer preservar como luz, você deixa sem a cor, sem tinta, né? Você não vai colocar o branco ali. Isso numa aquarela tradicional, né? Aqui nós vamos misturar bastante técnicas, não é uma aquarela tradicional, mas já vou acrescentando um pouco de informação para vocês. Aí eu tô umedecendo bastante aí, bastante para esse papel, né? E misturando as cores, fazendo uma mancha. Eu não uso tanto esse tipo de pincel, mas ele é bastante interessante quando tu vai pintar na rua ou quando tu vai fazer uma pintura num lugar que tu precisa levar poucos materiais. Ele é muito prático, porque já tá água ali e você vai acrescentando, apertando o pincel e vai saindo a água. É bem interessante. Também existe a possibilidade de tu usar ele com tinta dentro e tu usar ele monocromático e ir pintando simplesmente ali. Eu nunca usei dessa forma, porque eu gosto mesmo da mistura de cores e eu sempre uso ele como pincel mesmo, e usando como um reservatório de água ali dentro, simplesmente. Eu vou tentar dar uma noção de paisagem ali. O legal é que o olho da gente, ele vai vendo as formas, ele vai subentendendo as formas e vai criando onde ele não vê. E é muito interessante, a gente não precisa ser tão óbvio em tudo, né? Existem várias maneiras de representar as imagens, cada um tem seu estilo, né? Mas eu gosto bastante disso, de deixar as coisas subentendidas e deixar com que a mente e as referências completem a ideia e deixar aquilo tudo um pouco subentendido, né? Eu já estou enxergando uma paisagem completa nessas poucas manchas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou enxergando tudo isso. Na verdade, já são pinturas, né, que interessantes, e é muito agradável de fazer isso, gente. É muito gostoso experimentar isso. O mais doido é que isso vai desaparecer, né, gente? Essa imagem toda aí vai desaparecer. É um processo de prazer nesse momento, mas, na verdade, essas manchinhas, quando a gente dobrar, não vai aparecer essa paisagem. Vai aparecer as cores, os detalhes nas pontinhas, dependendo do origami que a gente for fazer. Aí, quando vocês forem dobrar, vocês têm que levar em consideração isso, né? Vocês vão escolher aquela imagem que vai ter mais sentido no origami que você vai fazer, né? Eu acho bem interessante também
Às vezes eu racionalizo um pouco e penso assim, vou pegar aquele papel e aquelas pontinhas vão aparecer naquela parte, naquele negócio e tal, e vou planejo. Às vezes eu gosto de simplesmente não pensar nisso e ver a surpresa do que vai ser aquele modelo com aquele papel. Vamos ver como fica nesse papel. Eu acho bem gostoso isso. Eu experimento as duas coisas. Aí a gente pode pensar, nossa, mas por que a gente então não pega lá um papel já pronto? É muito trabalho. Mas na verdade não é a questão do trabalho, né? Isso é uma questão de prazer. Esse processo todo faz com que cada peça seja muito única. Imagine. As coisas têm o valor que a gente dá para elas. E essa construção desse projeto, dessa peça, é muito único. Isso também vai dar uma experiência com a cor, com o toque, e isso vai dar bastante experiência com o uso de cores para vocês. A pintura é uma coisa muito tranquilizante. Eu super sugiro que vocês experimentem, quem não é acostumado a experimentar, que é uma coisa muito gostosa de fazer. Aqueles dinos lá de cima, bem lá de cima que estão aparecendo na imagem, não fui eu que fiz não, viu? Aqueles ali foram meu filho. Meu filho gosta muito de fazer os dinos. Faz dinos, faz uns monstrinhos, faz umas aves, uns dragões. Ele gosta muito de fazer esses bichinhos. Agora eu peguei um pincel. Esse pincel é coreano. Pincelzinho de cabo de bambu. Eu vou separar esse vídeo em mais de uma parte, para não ficar muito longo para vocês. Porque eu vou fazer várias pequenas pinturas como essa, para vocês acompanharem os processos, para dar uma ideia, né, de como é feito, sem querer ditar nenhuma forma de como deve ser feito, mas para dar uma ideia mesmo, para inspirar, para que vocês façam suas próprias experiências. Aí toda vez que vocês quiserem misturar mais a tinta, vocês aproveitam e fazem isso enquanto ela ainda estiver molhada, ainda estiver úmida. Aí quando vocês quiserem escurecer mais, sobrepor,
vocês esperem secar e façam uma nova camada. Por isso que eu vou pintando vários papéis ao mesmo tempo, para dar tempo que cada um vá secando e vai ficando pronto para uma nova etapa. Enquanto isso eu vou fazendo o outro. O processo de pintura de uma aquarela como pintura mesmo é bem diferente do que eu estou fazendo aqui. Quando eu pinto para fazer os papéis para dobrar, é bem diferente de quando eu pinto para fazer uma aquarela, para ser uma aquarela como pintura, né? Para mim, o meu processo é bem diferente, né? Porque quando eu vou fazer uma aquarela, em geral, eu paro e penso bastante antes, porque eu preciso pensar onde eu vou ter a luz, eu preciso pensar na minha paleta de cores. Eu reflito bastante antes de começar a aquarela. Tenho muito mais tempo de pausa do que tempo de ação. E não sei explicar muito bem, é uma coisa meio instintiva. Quando eu vou fazer a preparação dos papéis, eu sou muito mais rápida, eu vou fazendo. Como vocês estão vendo, eu vou simplesmente pintando, de uma maneira bastante intuitiva e bastante instintiva. O processo é muito diferente para mim. Para vocês vai ser uma coisa diferente, com certeza. Cada um tem o seu processo, sua forma de fazer as coisas. Então, eu queria compartilhar para vocês como é para mim. Teve muitas pessoas que me perguntaram isso. Teve gente que me pediu, mostra como é que tu faz, mostra o teu processo, mostra como é que tu fez aquela pintura. E faz um bom tempo que eu estou prometendo mostrar isso. E agora que eu estou contando para vocês, eu estou aqui narrando o que eu fiz. Eu confesso para vocês que eu estou narrando isso depois de bastante tempo, depois de ter pintado esses papéis. Eu estou com esse vídeo guardado há um tempinho, gente, bastante tempinho na verdade, e não tinha ainda postado. Aí eu me lembrei, nossa, quanto tempo faz que estão me pedindo esse vídeo, eu não postei ainda. E aí voltaram a me pedir e eu me lembrei. Então tá, vamos pagar as nossas dívidas. A gente pode pintar assim de uma vez só, uma só camada, mas a gente também pode pegar, esperar secar e fazer várias camadas e trabalhar várias camadas da tinta, né? Isso cada um tem o seu jeito de trabalhar, que pode também variar, né? A mesma pessoa pode fazer cada trabalho de um jeito diferente. Uma coisa que eu sempre faço, que eu não costumo fazer quando estou fazendo esses trabalhos assim, mas se eu vou pintar uma aquarela, normalmente eu prendo ela, todas as extremidades, assim como vocês estão vendo ali aquela que tem em azul ao ladinho, onde está a tartaruguinha, eu prendo com fita adesiva em volta dela, até para ajudar a não ficar ondulando tanto o papel, e fixar, fica mais fácil também de pintar. Eu sempre fixo ela numa base para poder pintar. Mas nessas aí, como é um processo mais rápido e eu estou trabalhando com bem pouquinha água mesmo, eu não estou fazendo esse processo. Outra coisa que eu não costumo normalmente fazer é pegar a tinta diretamente da paleta, da aquarela, né, diretamente assim, e fazer como eu tô fazendo aí. Isso eu não costumo fazer. Eu geralmente gosto de pegar a paleta e diluir bem
na água e preparar bem a tinta e misturar e preparar as minhas próprias cores, fazer as minhas misturas quando vou fazer uma pintura, né? Então, como vocês veem, o processo que eu estou usando aí é bem diferente de uma pintura em aquarela, quando eu vou fazer uma pintura mesmo, né? Eu estou utilizando a aquarela aí, mas dentro de um processo bem diferente de quando eu estou fazendo as pinturas mesmo. Aliás, eu uso os meus materiais de formas bem diferentes, dependendo da circunstância. Eu não me prendo a nenhuma técnica mesmo. E gosto muito de misturar materiais também, adoro. Eu acho que é bem importante de conhecer o processo de cada material, a história, a forma correta e não reinventar a roda, né? Compreender como utilizar, mas a gente também tem que experimentar e também tem que questionar tudo que a gente aprende, inclusive o que eu estou falando aqui, questionem, por favor.